Olá, mais uma vez estamos aqui, glórias ao Senhor por sua vida, né? O Senhor tem sido bom. Na aula passada nós falamos sobre trauma religioso, de como as pessoas foram feridas por líderes, por pastores ou um membro comum como eu e você, que na percepção da pessoa ela pode sim ter sido ferida e realmente o líder pode ter errado. Mas também pode ser que essa pessoa teve uma visão errada da situação, de acordo com a sua vivência, de acordo com aquilo que ela interpretou e de muitas outras coisas. Só o ser humano pode avaliar o que ele vivenciou e o que realmente está acontecendo, não é verdade? Até porque muitas pessoas erram por colocar expectativa no outro. Sim, quantos de nós colocamos expectativa em outra pessoa e não alcançamos aquilo que tanto desejamos, não é verdade? Por isso, muitas vezes nos ferimos, nos machucamos, mas o Senhor é suficiente para mim e para você, para nos libertar, para nos curar. É sobre isso. Que o Senhor esteja ministrando mais ao seu coração aquilo que as minhas palavras não puderam chegar e alcançar, mas o Espírito Santo é poderoso para fazer isso na minha e na sua vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre orgulho. Afinal, eu e você estamos em obra. Sim, a obra da cruz. Essa grande obra começou na cruz e ela vai terminar na eternidade. Mas dia a dia, Ele está mexendo em mim e em você, nas nossas estruturas. Sim, o Senhor é maravilhoso. Ele está fazendo coisas novas. Aleluia! Então compreender isso é libertador, pois entendemos que nós não somos nada, né? Sem Deus, eu e você nada podemos fazer. O nosso ego muitas vezes quer realçar e queremos ser vistos. Muitas vezes chegamos a ponto de esquecer que todos nós somos filhos de Deus. Sim, esquecemos do sacrifício da cruz. Em João 3,16 diz para mim e diz para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Entende que é sobre ele, não é sobre mim, nem sobre você, mas é sobre o que a cruz significa para mim e significa para você? Muitas vezes o nosso ego quer realçar, muitas vezes queremos, às vezes, tomar até frente das coisas. Sim, queremos fazer coisa do nosso jeito, não perguntamos nada a Deus em oração. Quantas vezes tomamos decisões sem pedir orientação ao Senhor? E às vezes, o que acontece? Depois vamos lá pedir a Ele ajuda para resolver aquilo que nós não pedimos orientação. Isso, antes de tomar uma decisão, eu e você precisamos buscar em Deus a sabedoria necessária. Precisamos lembrar que Jesus é o cabeça da igreja e como igreja eu e você somos corpo de Cristo. Cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo e não existe parte melhor. Por mais que a função da mão seja em algum momento mais eficiente do que os pés, não quer dizer que ela é o tempo todo a mais importante. Sim, ela não tira a importância dos pés. Assim como eu e você estamos unidos em Cristo, temos importantes funções nesse corpo, não é verdade? A grande questão é que o nosso homem interior quer destacar. Porque muitas vezes somos corrompidos por aquilo que o mundo diz a respeito de nós. Mas nós precisamos entender quem somos. A fama, o destaque, o nosso ego elevado, às vezes, quer estar sim em evidência. Mas eu e você somos filhos de Deus. Precisamos entender que o nosso Pai nos dá tudo o que nós precisamos. Não temos necessidade de passar por cima de alguém ou anular alguém, até mesmo humilhar alguém. Para que possamos conquistar o nosso espaço, nós precisamos buscar em Deus a força necessária, a direção necessária, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Às vezes nós nos achamos top demais, o nosso orgulho vai crescendo, né? Nos achamos autossuficientes. Ao contrário do que nós pensamos e agimos, o nosso orgulho nos impede de crescer, nos impede de prosperar. Eu quero te dizer que eu falo sobre isso com muito temor e cuidado,
Porque quem sou eu para dizer sobre o seu ego? Quem sou eu para avaliar a sua vida? Só você mesmo, junto com o Espírito Santo, pode analisar como você tem agido, como você tem pensado, como eu tenho pensado, né? Só o Espírito Santo pode nos ajudar a pontuar essas coisas. Você conhece alguém orgulhosa? Pensa essa pessoa elevada um pouquinho mais. Pensa aí, essa pessoa era eu. Aquela pessoa que é esposa do pastor, que senta na última cadeira, conheceu alguém assim? Essa era eu. Esposa de pastor, não queria ser vista, não queria ser incomodada, era religiosa, um orgulho altíssimo. Sim, me achava top demais, o meu ego era maior do que eu mesmo. Sim, achava que sabia sobre tudo, não precisava de ninguém. Quantas palavras proféticas recebi para que eu deixasse ali Deus guiar a minha vida e não aceitava. Eu era muito cheia de mim, me achava super, me achava autossuficiente demais, sabe? Se alguém me chamasse atenção, se alguém falasse alguma coisa comigo, eu estava sempre com a palavra para dar resposta. E se alguém me chamasse assim de pastora, embora a nossa visão não tenha a visão da mulher ser pastora, mas muitas vezes algumas pessoas chamam a gente de pastora. E quando as pessoas me chamavam de pastora, aquilo me irritava, me incomodava. Eu ficava irada por dentro. Sim, sempre tinha uma resposta dura para comentários alheios. Sim. E para brincadeiras? Brincadeiras sem graça? Eu estava sempre preparada para uma resposta. Sabe, até o dia que eu me rendi nesse processo de entrar em obras, permitindo que o Espírito Santo me desconstruísse a minha mentalidade negativa da vida. E ali aceitei que o Espírito Santo fizesse e está fazendo uma grandiosa obra em mim. Me desconstruindo, quebrando o meu orgulho. Todos os dias eu tenho que ir lá na casa do oleiro, porque cada dia eu tenho algo a ser quebrado, a ser desmontado, a ser reparado, porque o oleiro faz em mim e em você todos os dias um novo vaso. Sabe, a grande questão é que muitas vezes nós nos iludimos com o destaque. Esquecemos que quanto mais alto estivermos em uma posição, maior pode ser a queda. Nós precisamos nos lembrar que quando nos humilhamos lá no secreto, em oração, Deus nos exalta diante dos homens. Não precisamos ser orgulhosos, não, sabe? Nós precisamos entender que toda glória, tudo que acontece na minha e na sua vida é para o Senhor. É lá no secreto que a luz dele vai brilhando em nossa vida. E quando estamos diante das pessoas, nós podemos iluminar. Sim! É quando estamos diante do Senhor que Ele vai dar a sabedoria necessária para mim e para você. Nós não precisamos ser orgulhosos. Eu aprendi isso, tenho aprendido dia a dia. Deus está mexendo nas minhas e nas suas estruturas. E também está mexendo no meu e no seu ego. Como Paulo disse, podemos dizer pela fé, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sim, precisamos entender isso. Para fazer uma analogia, vamos entender sobre isso, que o mestre de obras Jesus, junto com o pedreiro, o Espírito Santo, vai olhando os detalhes, né? E aí o engenheiro, que é o grande eu sou, que já nos fez, que já deu estrutura, que já nos desenhou, que já fez tudo sobre nós, já calculou, já desenhou, para tudo ser feito. Entendem? Nós precisamos entender que nós não podemos fugir desse projeto que Deus fez para mim e para você. Quando não estamos dentro daquilo que Deus projetou para nós, nós não permitimos que a grande obra seja feita. E daí nós caminhamos sozinhos. Nós precisamos depender do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, porque senão nós temos riscos muito sérios na nossa obra. A nossa obra pode desmoronar. Nós precisamos estar firmados em Jesus. Ele é a nossa base, Ele é a nossa firmeza. É a rocha que eu e você estamos firmados nessa construção. Exatamente. Gálatas 1:10, Paulo nos adverte, Paulo nos instrui para ficarmos atentos. Sim, olha o que ele fala. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus?
Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Pensa, coloca isso na sua vida, porque eu tenho colocado isso na minha vida e isso tem batido aqui dentro. Eu não preciso agradar a homens, eu preciso agradar ao Senhor. Quem era Paulo? Já pensou nisso? Paulo era um homem instruído. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo foi um perseguidor dos cristãos. Mas quando teve uma experiência genuína com o Senhor, lá no caminho de Damasco, se humilhou, deixando tudo para trás para seguir Jesus. Ele entrou em obras, sim. A vida de Paulo é um exemplo para mim, é um exemplo para você, que Deus fez e faz uma grande obra na nossa vida quando nós derramamos a nossa vida diante dele. Ele nos desconstrói e nos faz de novo. Glória a Deus por isso. Em Gálatas 6,14, Paulo diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Entende? Eu e você não precisamos da aprovação dos homens, precisamos da aprovação do céu. É isso! Precisamos ser mais humildes, buscar em Deus essa humildade. Afinal, como diz o pastor Hernandes, o céu não é apenas a minha e a sua motivação. O céu é o nosso destino. Será que estamos dispostos a abrir mão do nosso orgulho, do nosso eu, para viver para a glória de Deus? Para viver os planos dele? Para se derramar no secreto, se humilhar? Se derramar diante do Senhor para que ele te encha de sabedoria? Para que ele me encha de sabedoria? Romanos 12:2. É muito claro para mim e para você: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. É a minha mente que precisa ser transformada, é a sua mente que precisa ser transformada para que sejamos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para você. Quando eu e você somos moldados, somos renovados pela palavra, não precisamos ficar alimentando o nosso ego, o nosso orgulho, porque o nosso foco é a cruz. Passamos a nos preocupar com aquilo que agrada ao Senhor. É isso que vai encher a nossa mente e Ele nos ajuda para que nos comportamos no dia a dia de forma diferente. Passamos a nos avaliar diariamente, pois sabemos que estamos nessa vida de passagem. E não podemos desviar o nosso olhar. A pergunta para mim e para você é: estamos agradando o Senhor ou aos homens? Já entendendo que Ele está fazendo uma grande obra em mim e em você, nós precisamos dar a Ele a glória, o louvor, a adoração por aquilo que Ele já está fazendo. E muito mais pelo que Ele ainda vai fazer. Sim, para que eu e você possamos ser limpos. Sim, completamente. Nós precisamos entregar as chaves dos cantinhos sujos que estão guardados no secreto. É confiar em Deus. É saber que Ele vai fazer o melhor, a melhor faxina, sim, dentro de mim e dentro de você. E mesmo quando nós não entendemos, nós precisamos deixar o nosso orgulho diante da cruz de Jesus. Isso é muito importante, sabe por quê? O que mais um orgulhoso teme, e era o que eu mais temia, era liberar o perdão. Sim. Por quê? Porque o meu ego, o seu ego é muito alto. E liberar perdão dá a impressão que a gente está assim, diminuindo. Mas não, queridos, nós estamos nos humilhando para que a cruz do Senhor realce em nós. Nos reduzimos a nada. Reconhecemos que pela cruz fomos perdoados. Nos humilhamos, entendendo que fazendo isso, nós estamos glorificando o nome dele. Sabe, assim como Judas descreve lá em Judas 1:1, eu e você podemos dizer que em Jesus nós somos amados, em Jesus nós somos chamados, nós somos queridos do nosso Pai. Sim, e mais, nós somos guardados por Ele. Olha que lindo! Isso é o que Deus quer que eu e você pensamos. Nessa mentalidade em Cristo, nós sabemos a nossa identidade. Afinal, Atos 17:28, Paulo nos mostra um modelo de vida. E ele diz muito claro: nele vivemos, nos movemos e existimos.
Nós somos filhos, somos herdeiros de um reino. O que temos a nos orgulhar? Se temos de nos orgulhar de algo que seja da cruz de Cristo, do que Ele fez por mim, do que Ele fez por você. Sim! Quando nós entendemos isso, a trena do céu nos nivela. Sim, nivela eu e você no mesmo nível, no nível da cruz. Porque estamos caminhando nessa vida rumo à eternidade, de mãos dadas. Sim, precisamos entender que muitas vezes temos ídolos no nosso coração, que está atrapalhando a nossa entrega total. Falo de mim, porque eu sei que não é fácil. Muitas vezes na minha vida eu tive ídolos que não queria abrir mão. Não queria. Levei alguns anos para entender e aceitar a entrega. Sim, para mim, uma das coisas que eu mais tinha como orgulho, o meu grande ídolo, era o meu trabalho. Me orgulhava do potencial que eu tinha em fazer coisas, em fazer tarefas. Sim, tinha orgulho da minha posição. O meu trabalho era o meu maior ídolo. Sim. Precisei entender que Deus precisava ocupar o lugar especial na minha vida. Precisei me arrepender de ter controle, me arrepender do meu orgulho, me arrepender porque eu era autossuficiente. Entregar na cruz do Senhor todo o meu orgulho. Tudo é possível aquele que crê. Creia também. Se você também tem dificuldade nessa área, confia no Senhor, porque como Ele fez comigo, Ele vai fazer com você. A grande verdade é que precisamos dar um passo de fé, como Naamã. Sim, precisamos aceitar o processo e nos render, ser curado de verdade nas nossas feridas. Naamã tinha as suas feridas externas. Mas quantas vezes as nossas feridas é interna? Deus pode nos curar dessas feridas que estão gritando dentro de nós. Não adianta eu e você entender sobre emoções. Não, precisamos agir com fé. Conhecimento transforma. Mas precisamos nos avaliar, precisamos nos derramar diante do Senhor. Por causa do orgulho, eu precisei muitas vezes voltar, me avaliar, e sempre estou voltando lá no secreto, pedindo ao Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, né? Quebra o meu eu, porque me atrapalha olhar a vida como o Senhor quer que eu olhe. Queridos, eu e você precisamos nos render ao processo. Eu preciso me lembrar que eu fui perdoada, que pela cruz eu fui sarada, pela cruz eu fui transformada. Eu preciso. Você também precisa. Eu sou livre, você é livre pela cruz. Nós não carregamos mais um peso. Não precisamos ficar em evidência. Não, deixe que a cruz do Senhor brilhe na sua vida, que ela seja o destaque. Deixe de lado o seu orgulho de querer resolver todas as coisas. Se aceite. Aceite que Jesus é suficiente na sua vida. Ei, o que o mundo diz a seu respeito não é o que a palavra do Senhor diz sobre você. Nós sabemos quem somos. Ninguém pode tomar a decisão por mim e por você. Sabe, eu precisei deixar o meu orgulho na cruz do Senhor. E para receber a graça dele, a dependência dele, eu precisei me render. Porque eu me achava, sabe? Eu julgava pessoas, eu condenava pessoas, eu criticava pessoas. Vivia no meu mundinho. Não sabia me amar. Isso me afastava do Senhor. Mas com arrependimento, com renúncia, eu pude me render, me arrepender e receber o amor de Deus por mim na cruz. Ele é suficiente para mim e para você. Isso basta para que eu e você possamos ter uma vida abundante. Você sabia que quando atropelamos alguém numa conversa, estamos também sendo orgulhosos? É um tipo de orgulho. Sim, às vezes nós inconscientemente demonstramos que o que falamos é mais importante do que o outro. Quantas vezes eu e você agimos dessa forma? Precisamos deixar que o Espírito Santo nos quebre, nos molde, nos confronte. Precisamos ouvir mais, falar menos, ficar mais atento ao outro. Sim, sabe? Eu aprendi muito e tenho aprendido dia a dia. Eu precisei aprender, porque eu era essa, a orgulhosa, que não sabia ouvir, atropelava as pessoas nas palavras, sabe? E até hoje eu tenho que estar ali me policiando, sabe? Eu estou em obras,
E sempre estou lá no secreto pedindo ao Espírito Santo. E você também. Eu sei que faz isso, mas faça mais um pouco. Nesse processo eu tenho entendido que nada vale nessa vida a não ser me gloriar daquilo que Deus tem feito na minha e na sua vida, né? Eu tenho entendido nesse processo que o que vale é o que o Senhor pensa sobre mim, que é o que Ele quer que eu faça que é importante, sabe? A criticar menos, a olhar menos para o outro com um olhar negativo, mas amar, a falar menos e ouvir mais. Eu estou sempre me avaliando, sim. Provérbios 16:18 fala lá, o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. O orgulho precede a queda. Não precisamos ser vítima nem pobres coitados, não. Precisamos ser quebrantados. Filipenses 2:3 nos ensina: não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Eu e você precisamos entender isso, que possamos ser guiados, orientados, confrontados, amadurecidos pelo céu. Sim, pois o conhecimento de Deus muda a nossa forma de valorizar a vida. Que possamos prosseguir em conhecê-lo, nessa busca, nos diminuir para que ele possa crescer. É isso que Deus tem para mim e tem para você. Que o Espírito Santo possa ministrar mais ao seu coração profundamente. E nesse momento, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor e também quero interceder por você. Pai, em nome de Jesus, nos leva hoje à casa do oleiro, Senhor, por favor. Senhor, o Senhor sabe o quanto o orgulho é algo que o Senhor tem quebrado dentro de mim. E assim como o Senhor tem feito na minha vida, faça na vida dessa pessoa que está me assistindo agora, Senhor. Senhor, nós nos humilhamos, não é diante de homens, mas é diante do Senhor. Que possamos reconhecer que não precisamos ser coitadinhos, muito menos inferiores. Mas possamos entender que pela cruz nós somos sarados, somos curados. Que possamos ser humildes como Jesus, porque Jesus é nosso maior exemplo de humildade que possamos ter. Em nome de Jesus, nós oramos. Entregamos o controle nas tuas mãos. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos faça ver e viver o novo do Senhor. Que tudo seja para o teu nome ser glorificado. Em nome de Jesus eu oro, entregando a minha vida e a vida dessa pessoa. Que tudo seja para glorificar o teu nome. Que a cruz brilhe. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Dá uma olhadinha no anexo que tem algo lá para que você possa pensar, refletir e colocar em prática, assim como Deus tem feito em mim, que Ele faça em você também. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.